Esse vídeo eu quero ver em específico, que ele é algo que me chama a atenção, porque eu sou muito fã de canal de cinema aqui no YouTube. Do Piuí, do Gaveta, assisto às vezes o Jurandir e gosto muito do PH Santos. Vamos entender por que o Guilherme Lima Wokes falou que os youtubers de cinema e o cinema brasileiro é um desrespeito. Para cada tropa de elite que a gente consegue fazer, a gente precisa fazer pelo menos uns 1000 filmes com qualidade igual ou inferior ao Silvio. Could you tell me again? One more time, please. 1, 2, 3, again. Para cada tropa de elite que a gente consegue fazer, a gente precisa Eita. fazer pelo menos uns 1000 filmes com qualidade igual ou inferior ao Silvio. Oeste outra vez. Os Enforcados, Último Azul, Balu. Eu não sou dos grandes adeptos do cinema nacional, mas não acho ruim não, tá? Não acho ruim mesmo. Gosto bastante do cinema nacional. Então, assim, não consumo como deveria, confesso. Só os clássicos e os mais hypados mainstream mesmo. Mas tem umas críticas aí que eu acho meio pá. Vamos ver aqui, vamos entender. Manas, Chico Bento, Tia Virgínia, Come Back e tantas outras incríveis produções lançadas apenas nos últimos anos, mas que você provavelmente nunca ouviu falar de boa parte deles. Nunca mesmo. Tá bom, mas por que diabos o Jurandir Gouveia tá neste vídeo? Jurandir Bosteia é um dos youtubers que utiliza sua ignorância Bosteia. Transparência é muito importante. O governo investiu quase 7 milhões nos últimos anos em filmes que quase ninguém assistiu. para criticar o cinema brasileiro. Jurandir, como influenciador, não tem bagagem de filmes nacionais. O que é curioso, já que quando o assunto é cinema nacional, ele solta esses maravilhosos takes. Eu queria assistir de novo. Mas tem um filme que ninguém fala, é o Lisbelo, por exemplo. Ah, claro, Jurandir Gouveia, Lisbelo Prisioneiro, feito pelo ator desconhecido Celton Mello e a porra do Lineu da Grande Família. Aí Jurandir, não falando dá. sério, tá muito difícil de fazer esse vídeo. Puta que pariu, Jurandir Gouveia. Jurandir é aquele cara que critica temas de filmes brasileiros sem nem sequer citar quais filmes ele está se referindo, baseados apenas em achismos. Jurandir afirma que o pobre hipotético não assiste a filmes brasileiros por causa dos seus temas, alegando que são feitos para uma elite pseudo-intelectual. Além de ter um conteúdo raso, Jurandir espalhou desinformações e partiu para ataques ao cinema brasileiro sem sequer ter embasamento no que diz. Por que será que ele tá espalhando tanta desinformação, né? Mas onde... Cara, o Jurandir, acho que não precisa ir. Já ia falar. Ele é aliado da direita e da extrema direita, né? Dá pra perceber que os vídeos deles têm uma vocação mais assim. Mas eu gosto dos vídeos dele. Alguns em partes. Mas o afronte ao cinema nacional, claramente é uma posição de quem é de direita. E aí você entende a partir do porquê que ele acha tal coisa, que é completamente enviesado por muitas vezes. foi que o Jurandir começou a mentir tanto? Eu não sei. Então fica aí o questionamento. Pra não cair naquele ad hominem ridículo, todos os filmes citados anteriormente diferem em abordagem, temática e enredo. Nenhum deles usado para agradar tal pseudo-elite intelectual hipotética que o Jurandir tanto aponta nos seus vídeos. Meu mano, quem afoda essa tal elite pseudo-intelectual que você tanto fala? Pelo amor de Deus, me diga onde ele tá. Tu mora onde, meu irmão? Me diga... É aquela, porra, tô sendo calado. E por que que eu ainda tô te escutando? A galera tem a mania de criar problema e não fala onde é que tá esse problema pra ela resolver. Cadê essa galera? Cadê, Jurandir? Fala pra gente. Quais filmes citados anteriormente no começo do vídeo Jurandir recomendou em algum dos seus vídeos? Eu aposto que nenhum, né? Mas pra criticar o Caba é um leão. Me lembra até uma certa pessoa ali, certo, né mesmo, certo? Mas o problema disso tudo é que dificilmente você saberia quais são esses filmes se dependesse exclusivamente dos Tem uma lista aqui boa, hein? criadores de conteúdo. Mas calma que a culpa não é totalmente sua. Depende. Se você segue o Jurandir Bosteia realmente, aí a culpa é sua, né? É, fogo. Sabemos que muitos canais de cinema do YouTube no Brasil estão se limitando a fazer apenas o básico. E mais uma vez, eu aposto que você já tá cansado de ouvir falar sobre Tarantino, Christopher Nolan, Martin Scorsese, David Fincher, Villeneuve. É bem isso mesmo, né? Spielberg, né? E quantos outros diretores fora dessa massa hollywoodiana, do eixo hollywoodiano, esses canais falaram em seus vídeos? Glauber Rocha, Rogério Sganzella, Nelson Pereira dos Santos, Zé do Caixão,
Aposto que nenhum desses, né? Mas esse é o tópico que vamos entrar agora neste vídeo. Então, roda a vinheta. Vinheta! Vou ver aqui a vinheta. Nossa. Isso é a vinheta, velho? Fiquei com medo agora. Quando o Collor fechou a Embrafilme nos anos 90, o cinema Vamos lá, nacional perdeu seu documentário. maior apoio, assim abrindo mais espaço para a invasão cultural de Hollywood e aumentando ainda mais a desvalorização de produções brasileiras. Sem um incentivo governamental e com o predomínio de filmes estrangeiros, consolidou-se a ideia de que o cinema brasileiro é inferior. Hoje, assim como eu, muita gente cresce ouvindo que o nosso cinema é um lixo, porque simplesmente o que chega ao grande público costuma ser os filmes de comédia, as produções comerciais da Globo Filmes. E o cinema brasileiro é tão odiado que Farofeiros 2 superou Duna 2 em bilheteria brasileira. E um outro grandioso exemplo é A Dama da Lotação, de Neville de Almeida, superando grandes produções hollywoodianas na sua época. Curioso, não? Cara, isso é muito louco mesmo. O filme nacional tem muito público, não tem como. Porque cinéfilo tem a mania de achar que só é bom aquilo que é deles. Só que o grande público tá aí, ó, assistindo Farofeiros 2, pô. Porra, sempre tem muita sala aqui. Sempre tem muita sala pra esses filmes. E Eu não quantas assisto, vezes mas você tem. ouviu falar de A Dama da Lotação desses conteúdos desses youtubers? Alguma vez eles já falaram desses filmes? Entenderam onde eu quero chegar? Com a licença dos doutores, Sr. Jerônimo, faz a política da gente, mas Sr. Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Vale destacar que o cinema novo foi um movimento fundamental para o cinema brasileiro nas décadas de 60 e 70. Diretores como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra e Carlos Diegues criaram um cinema politizado e profundamente engajado com a realidade social do Brasil. Dessa proposta surgiram memoráveis filmes, muitos dos quais você ainda não conhece. Não Mas eu conheço. vou deixar rolando na imagem, parceiro. Grande Cidade, Vidas Secas, Cabra para Mercado pra Morrer, Barra Ventos, Fuzis, Dragão Maldade, blá blá blá. Porra, só filme de... Esse aqui eu sei. Diabo na Terra do Sol eu já vi no TikTok. O cinema novo foi fundamental para projetar o Brasil no cenário internacional. E nenhum nome representa melhor esse movimento que Glauber Rocha. É conhecido mundialmente, conquistou em 69 o prêmio de direção em Cannes, com Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Dragão na Maldade. Glauber é amplamente elogiado por grandes diretores. Talvez você conheça, né? É um tal de Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Mas será que um dia o Gaveta faria um vídeo sobre Glauber Rocha da mesma forma que faz com diretores de Hollywood? Provavelmente não. Eu gosto muito do Gaveta Filmes. Pô, ele pra mim é um criador de conteúdo muito bom, cara. Mas a verdade tá sendo exposta aqui. A Disney recentemente, com Lilo e Stitch, ocupou mais de 20 salas de cinema aqui em Fortaleza, em um único dia. Em certos shoppings não havia sequer sessões para outros filmes, mesmo quando a própria empresa competia consigo mesma, lançando quase que ao mesmo tempo de Thunderbolts. Enquanto isso, Homem com H, o único filme brasileiro que poderia competir, estava fazendo sucesso com O Poder da Amizade. Verdade. O resultado, o público teve que esperar pelo streaming. E quando finalmente chegou na Netflix, mostrou sua força. Ficou no top Primeiro, 1 né? da Netflix e entrou no top 7 global do Letterboxd. Imagina como esse filme se sairia no cinema se tivesse mais sessões, né? Ou seja, o problema do cinema brasileiro não é por falta de talento. Não é porque é feito para uma pseudo-elite intelectual bater palmas. É por falta de distribuição, falta de salas de cinema. Excelente. Tem concorrência bilionária pegando todas as sessões dos cinemas. O melhor filme da sua vida pode estar passando agora no cinema, mas você não sabe porque está passando 20 sessões do relançamento de Interestelar. Ou seja, o problema de estudo no final é só o capitalismo. Acabou, né? 7 minutos de vídeo. Obrigado, deixa o like. Ele resolveu o dilema que tudo está errado por conta deste nome que ele acabou de falar. Obrigado, pessoal. Tamo junto a nós. TSK Forever. YouTuberes. Convenhamos que você que está assistindo esse vídeo aqui conhece o Gaveta, né? Gaveta Eu Filmes. particularmente não tenho nada contra ele, tenho até amigos que gostam. Mas o ponto não é esse. O ponto é como ele enxerga e a maneira gosto. que ele enxerga o cinema brasileiro.
Isso ficou muito claro no Eu dia não que sei, que eu publicou nunca sobre vi. os melhores filmes brasileiros, justamente no dia do cinema brasileiro. Eu acho que esse é um dos Boa piores homenagem. vídeos que eu vi na minha vida. O que é que você percebe com isso nesse vídeo? Que o Gaveta, na verdade, não apenas não consome o nosso cinema, mas não parece se importar tanto com ele, visto que a lista dele parece um chat GPT ambulante. E como é que eu posso provar isso? Eu vou mostrar exatamente agora a lista e o nome dos filmes. Misericórdia! Rapaziada, não tem nenhum problema você ter filmes favoritos, os clichêsão, não tem nenhum problema. O problema é o influenciador de cinema. Um cara que influencia, um cara que tem um canal de fogo. cinema, mas que não tem Esses 10 filmes eu citaria. Só que eu não sou influenciador de cinema. repertório algum no próprio cinema do país, cara. Isso não existe! Criadores como o Gaveta acabam perpetuando essa visão limitada sem sequer explorar a riqueza e a pluralidade Talvez nem seja intencional, ele só não sabe, tá ligado? Prefiro acreditar nisso. E ele precisa fazer vídeo e tal, enfim. do cinema brasileiro que vai muito além do top 10 do chat GPT, cara. Isso não existe, principalmente pra quem é criador de conteúdo. Lembrando que eu não tenho nada contra o Gaveta, tá? Em 2024 e agora em 2025, o cinema brasileiro tá com uma qualidade Tá no hype. muito melhor que o do cinema hollywoodiano, mas você não vê influenciador falando, você não vê esses canais do YouTube citando esse filme, não vê eles comentando sobre. Pior que é verdade, né? Tem algum vídeo da Agente Secreto já? Mas, cara, como é que fica? Ainda A gente não vai ficar lançou, só mas nesse tem? chat GPT, top 10 filmes brasileiros pelo resto da vida? Ou sei lá, tipo, como é que vai ser? Tipo, caralho, porra, como é que faz? Pra mim, os melhores filmes do ano são atualmente brasileiros, da mesma forma que foi o ano passado. Oeste outra vez e Os Enforcados. Ele não colocou o Agente Secreto, que é o que tá sendo muito comentado. Então, tem filmes melhores que os Agentes Secretos, né? Filme brasileiro. Esse Oeste outra vez eu tinha visto um trecho. Mas nesse ano é o Oeste outra vez, do Érico Rassi, um filme goiano de faroeste. E o outro é Os Enforcados, do Fernando Coimbra. E pra mim tem um dos melhores finais do ano, uma das melhores sequências finais do ano, mas que você provavelmente nunca saberia disso. Observação, esses filmes ficaram menos de uma semana no cartaz. Que tristeza. Eu não sou viado. Agora, quando eu for, pai, aí o Brasil inteiro vai saber. Quem lembra quando estreou O Homem com H, que estava lá no topo de bilheteria do Brasil, disputando com 5 potências hollywoodianas, e que mesmo nessa época, quando estava no maior nível de bilheteria do Brasil, vários youtubers resolveram ignorar o sucesso de Homem com H Sem para focar previsão. em outros vídeos de produções que não tiveram tanto engajamento como teriam para Homem com H. Aí você deve perguntar, pô, como é que esse cara tem tanta certeza de que Homem com H faria tanto sucesso? Não sei. O grande problema de Homem com H. Pergunte ao Rafa Camargo. O triste disso tudo é que transformar o deboche ao cinema brasileiro virou um conteúdo de regra. Esse cara fez uma diz aqui, hein? Tá atacando todo mundo que eu conheço e consumo. Quer dizer, eu conheço ou consumo. Dá mais clique ridicularizar do que valorizar. O público aprende a rir do que é nosso, como se o Brasil só produzisse lixo. Muitos youtubers só trazem filme brasileiro pra criticar ao invés de trazer os filmes bons. Isso não é crítica, é desrespeitoso, é cuspir na Verdade. cultura, é cuspir no nosso cinema, é cuspir em toda uma geração de cinema que foi construída ao longo desse século. E nada soa mais desrespeitoso do que dar palco para o internet ou filme justamente na época em que o Homem com H estava lutando para se manter no topo de bilheteria. Isso mostra a escolha clara que rir de um filme brasileiro é melhor do que trazer um bom filme brasileiro. Afinal, todo o público desses canais... Tem essa questão mercadológica, pô. Os caras estão fazendo vídeo pra dar hype. Só que o que ele tá trazendo é verdade. O Homem com H ia dar muito hype. Tava no hype, pô. Sobe as estreias. Só porque os caras não quiseram fazer. Não tem muito pra onde correr, irmão. Gosto muito dos caras do Piuí. Meu sonho é até conhecê-los. Mas os caras não quiseram fazer, velho. foram limitados com isso, que é ridicularizar o cinema brasileiro. Esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro.
Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque inclusive a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados. O governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. Eu ainda vou te dar muito Nossa orgulho, meu velho. Senhora. Isso aí foi um monólogo de como defender a cultura nacional e como ser patriota de verdade. Meu amigo. Eu sou contra criticar filmes brasileiros, muito pelo contrário, um dos piores filmes do ano é justamente um brasileiro. Um dos piores filmes do ano depois de Amores Materialistas. Isso aí. Diferença que eu prefiro muito bem valorizar os bons filmes como Oeste Outra Vez e até mesmo O Último Azul e vários outros que merecem serem vistos, que nenhum filme foi feito pra uma tal pseudo-elite intelectual que o Jurandir Bosteia tanto fala nas merdas desses vídeos. O problema disso tudo é quando canais grandes e influentes que só falam de cinema nacional pra ficar metendo pau, eles sabem que se mostrasse os melhores filmes do ano que são nacionais não ia ter o mesmo engajamento que falar mal. Acostumaram tanto o seu público a consumir conteúdo superficial, feito pra rir e reclamar, simplesmente não dá pra descobrir algo novo, não dá pra se aprofundar no cinema, não dá pra se aprofundar no cinema brasileiro. E tem um vídeo do Estômago, né? Estômago é até mainstream também, né? Sejamos francos. Não dá pra se aprofundar no que é nosso. Porque tá ocupado demais falando de Tarantino. Estão falando das mesmas coisas de sempre, enquanto seus seguidores seguem comendo a mesma lata velha que foi feito durante todos esses anos. E já não é novidade pra ninguém que o Jurandir Gouveia é um público majoritariamente de direita anti-cinema brasileiro, que já diz muito, porque se ele seguir publicando filmes bons, provavelmente vai perder metade desses seguidores. E esse anti-intelectualismo não só desvaloriza o nosso cinema brasileiro, como forma um público ignorante, como forma um público mimado e anti-intelectual que não tem interesse em se aprofundar no nosso cinema. E no fim das contas isso diz muito mais sobre o criador do que dos próprios filmes. Putz. Isso também vale pra você, ignóbil, que fala que o cinema brasileiro só Eu não faz falo filme de isso, não. bandido enquanto tem a porra do Scarface de perfil. Como filme favorito, Poderoso Chefão, desgraçado. Tive que parar esse vídeo pra dizer que recentemente eu assisti A Última Azul e é engraçado ver como a sessão tava lotada às 6 horas da tarde numa segunda-feira e o filme que tava com cheia de senhorinhas dentro da sessão foi a coisa mais fofa. Cheia. E ainda assim o filme tem menos de 2 sessões por dia. Enquanto isso, Interestelar reaparece em várias salas no seu 50º relançamento nos últimos meses. E um detalhe, O Último Azul ganhou o Urso de Prata em Berlim em 2025, que é o segundo prêmio mais importante do festival. Mas claro, dizem que o problema do filme nacional é feito para elite pseudo-intelectual, e não há falta de salas, não há falta de políticas. E o resultado disso tudo é que o filme premiado brasileiro não teve espaço da mesma forma que o 50º relançamento do Dia Interestelar. Enquanto que isso, pariu. os criadores de conteúdo fazendo um review de Alien, Boku no Hero e fazendo briga com É, o ele tá Peter vindo do com Nerd. informações. Ele tá vindo com. Assustador. Tá vindo com informação, hein? A galera tá cosquido, não. Eu já vi muitos comentários de gente querendo me retrucar, informando que os criadores de conteúdo não trazem filmes nacionais para o canal porque não dá dinheiro. Isso até faria sentido se não fosse pelo mesmo motivo de que os criadores de conteúdos vivem na superfície do assunto, ao invés de explorar vários temas que poderiam muito bem alimentar os seus seguidores, mas não é o que vemos atualmente, infelizmente. Seria de grande avanço canais como Piuí, Gaveta e outros maiores falarem sobre cinema brasileiro, nem que seja por 5 minutos dentro de um podcast como o PeeWeeCast, nem que seja pra falar sobre filme brasileiro em certos temas que existem dentro desses canais. Mas é uma coisa que eu vejo que não acontece com frequência, e é isso que me deixa um pouco indignado.
E ó, que é O verdade. PewCast tem mais de 300 episódios e não tem um episódio nem sequer dedicado ao cinema brasileiro, a falar dos filmes, E nem pra chamar alguém pra falar sobre, se você não sabe falar, né? assim, se mantendo apenas na superfície do assunto, sabe? E até tem um vídeo sobre cinema brasileiro, mas acho que não. Não é tão interessante, sabe? Não é um dá ataque uma ao pegada. Piuí, ou ao Miguel, ou ao Léo, porque eu, como um seguidor nato do PewCast desde 2019, eu só tenho certas críticas ao conteúdo deles, mas eu não tenho nada pessoalmente contra eles. Eu até adoro os meninos, menos o Marcelo, mas de resto é Pô, uma Marcelo Cinema, pô. coisa que eles podem evoluir com o tempo e, sei lá, talvez receberem as críticas e abraçarem elas e procurarem se desenvolver em certos assuntos que chega um momento em que fica um pouco datado, sabe? Mas enfim, voltando. Vocês sabem me dizer quais desses canais faliram por incluírem críticas ou análises do cinema brasileiro dentro dos seus canais? Eu acho que a diferença desses canais para os outros é que eles realmente amam falar sobre o assunto sem ter medo de cair em represálias do público, porque eles alimentaram ele de uma maneira que o público vê e não tem nenhum tipo de remorso em assistir. O que importa é falar e compartilhar com todo mundo, nem que o seu público não seja, tipo, majoritariamente de cinema. Como o Luigi do canal Luidiverso citou uma vez em live pra todo mundo assistir Oeste outra vez, sendo que esse não é nem o tipo de conteúdo dele, sabe? No final, o que importa é você falar bem de coisas boas, o que importa é você compartilhar. Essa é a visão, pô. O bagulho é bom, compartilha, mano. Você tem público, você tem engajamento. Eu assisto hoje um vídeo do Piuí muitas vezes sem nem saber do filme, sem nem me importar com o filme, mas só pelo fato deles estarem lá falando sobre, eu pego o clique e assisto, tá ligado? Quero saber mais. Foi assim com diversas sagas que eu não tinha interesse nenhum, mas eu fui lá clicar pra saber, porque é eles contando, tá ligado? Então, eles têm uma base muito forte. Eu facilmente assistiria qualquer vídeo deles de cinema nacional e depois procuraria saber mais do filme. Porque esse mano tá trazendo é muito verdadeiro. Parabéns pra ele. Pro seu pessoal, começar a alimentar eles com coisas boas ao invés de só as retrucadas de filmes horríveis, sabe? Filmaço. Luiz, qual filme você indica? O Ash outra vez, daqui um ano. Luiz, qual filme você indica? O Ash outra vez. Então tá aqui, ó. Hoje, quarto, dia 13, não sei se vai ter reprise. Mas bom, agora não tem desculpa mais, né? Então por isso que eu digo que é muito importante você recomendar, nem que seja pra aquele cara que odeia ele, pra ser aquele cara que fala merda. Tipo, só citar, sabe? Tipo, cita os melhores que tu acha, faça ele mudar de ideia. Então, caso tenha alguém assim aqui, então... 5 filmes muito fodas do Brasil, de Guilherme Lima. Vamos ver. O primeiro filme muito foda é São Paulo, Sociedade Anônima. Eu considero esse um dos principais pilares pra quem deseja começar o cinema brasileiro. Ele tá disponível Preto e gratuitamente tanto no YouTube, e como eu não quero que a Netflix veja, ganhe dinheiro com isso, então... Assista gratuitamente no YouTube, mas também tem na Netflix, caso você tenha, mas enfim. Terra em Transe, de Glauber Rocha. Eu não preciso nem falar o que é que eu acho do Glauber Rocha, principalmente dos seus filmes, porque eu amo sua grande maioria de filmes. E o meu favorito dele é Terra em Transe, e tá disponível gratuitamente no YouTube. Então, dê uma 1967. conferida lá. Eu vou fugir um pouco dos filmes antigos, então vou trazer uns novos. Eu trago Boa. Ash outra vez, um dos meus filmes favoritos da década, um dos meus filmes brasileiros favoritos do ano. Tá disponível gratuitamente no YouTube, por enquanto, até alguém ver e apagar. Mas, tirando isso, você também pode encontrar na Telecine e na Amazon Prime Video. Ele Ok. tem o Babu Santana ex-BBB. Muito foda. Meia-noite, levarei tua alma. Não preciso nem falar sobre Zé do Caixão, né? Uma figura icônica do terror brasileiro, mas que é muito bem visto lá fora, mais do que do próprio país. O que não era pra isso acontecer, então eu trouxe aqui o pai do terror brasileiro, tá disponível gratuitamente no YouTube. O que é a vida? O que é a existência? O que é a morte? Pra ser honesto, eu fiquei com um pouco de dúvida do que trazer, então eu trouxe Cidade de Deus. Não, brincadeira, eu trouxe o meu filme brasileiro favorito, A Mulher que Inventou o Amor, de Jean Garret. Eu até queria falar muito bem Olha sobre aí. esse filme, mas eu quero que você assista normalmente, sem que eu dê pitaco.
Você Tem vai adorar, plot? provavelmente, porque é meu filme favorito. Então, se eu gostei, é porque realmente é muito bom e ele tá no meu top 4 do Letterboxd. E adicionar Ó, aqui ele tem o Mar Letterboxd. Negro, do Rodrigo Aragão, uma produção de terror que assisti recentemente. E é incrível como um filme que custou menos de R$10 uma garrafa de cachaça consegue ter um dos melhores finais em um filme de terror que eu já assisti na minha vida. Disponível Gosto de filme de terror, gratuitamente não, então- no Pluto TV e em canais de drive no Twitter. Antes de iniciar esse tópico, eu queria agradecer a todos que vieram até aqui e Tamo junto. antes de eu gravar esse vídeo, eu gravei com o microfone, só que o microfone era ruim, depois eu li o do trabalho, depois de 15 minutos você percebe que o áudio tá bom, e nos últimos 15 não, então eu fui burro, meu primeiro vídeo, minha primeira edição. Primeiro vídeo, Então primeira eu edição. peço desculpa e compreensão aí a Porra, todos. maravilhoso. Maravilhoso. Criado. Nossa, incrível esse Nos cara. últimos 2 anos eu comecei a explorar mais do cinema brasileiro. Eu lembro até de ter falado pra minha namorada que assistiremos mais filmes depois da gente ter saído da sessão de Marte 1. E o que aconteceu desde lá é que em 2014 no viciou. top 20 tinha vários filmes brasileiros, principalmente cearenses. E atualmente meu top 5 é a maioria brasileiro, como Os Enforcados, O Oeste Outra Vez, O Último Azul. Filmes esses que mal tiveram espaço nos cinemas, que é uma coisa Verdade. que eu trouxe várias vezes aqui nesse vídeo. E que também não foram comentados por grandes criadores de conteúdos, né? Fora os críticos normais. E a pergunta que fica é por que falar de tudo menos do que é nosso, sabe? Canais enormes e com grande influência têm a voz pra mudar muita coisa. Esse cenário, muita gente ainda acha que o cinema brasileiro é só favela movie ou filme de nordestino pobre. Isso, tipo, era espantalho Verdade. de 10 anos atrás, mas que mesmo assim muita gente fala hoje. Mas se você quer explorar mais sobre esses filmes, estou deixando na imagem alguns dos perfis que mais acompanham e divulgam o cinema brasileiro. E me desculpe se eu esquecer de algum, tá? É porque realmente eu tô há uma semana editando esse vídeo e tem muita coisa. E esses youtubers que não quiserem fazer nada, tá tranquilo. Tipo, ninguém é obrigado a falar sobre filme brasileiro, até porque não tem nenhuma arma apontada pra cabeça de vocês. E o que fica é, tipo, quem não se desenvolve fica na superfície realmente são os youtubers. Mas você não mano. pode ficar Eles tão também ganhando grana, nessa né? superfície. Tome cuidado pra vocês não ficarem difícil apenas de na fazer eles parte pararem. de cima, ao invés de explorarem mais o nosso cinema, pra não ficar espalhando também tanta desinformação. Tipo assim, os caras estão ganhando dinheiro, mano, com o conteúdo que eles estão fazendo. Talvez esse vídeo seja disruptivo, a gente esteja vendo aqui uma mudança nos canais de YouTube gigante de cinema, tá ligado? Por conta desse vídeo, mano. Porque é um vídeo que vai na alma, vai na Diz, é a tal da Diz do hip hop, só que no modo cinema. Se o público fizer um enxamezinho, os caras vão ter que mudar, velho. Vão ter que mudar a forma que eles produzem o conteúdo deles. E desrespeito a respeito da nossa cultura. Eu que é acho vasta, difícil. É ótima, o nosso cinema é perfeito. Obviamente tem os Verdade. seus filmes ruins, tem os seus Assim como tem todos, né? farofeiros, tem os seus filmes do nosso Adam Sandler, mas o que fica pra cá é que, galera, assistam mais filmes, de preferência filmes brasileiros, acompanhem gente que fala de filme brasileiro, sigam páginas de perfis no Twitter que falem de filme brasileiro. Sigam brasileiros Se no der meio play da Instagram, rua, vai ter só aqueles com uma criadores faca que falam atrás a deles. mesma merda de sempre. O atual Hollywood tá em decadência e seria muito bom pra nós explorar o nosso cinema, justamente porque o que resta pra gente é não ficar vivendo apenas desses filmes enlatados, desses filmes da Marvel, desses filmes blockbusters que custa 300 milhões e é pior que um filme mais fraco do Brasil. Então o que deixo aqui pra vocês é que assistam mais filmes, sigam essas páginas Vou de assistir. perfis e não fiquem Vou apenas assistir na algum, assisto, não é superfície do possível. nosso cinema, por favor. Desenvolva mais, procure mais, que você vai descobrir muita coisa boa que tá escondida há muito tempo no nosso cinema, mas ninguém nunca fala pra você. Fica a dica. Vou assistir. Guilherme, olha com quem eu tô aqui, com o Érico Haas. Manda um alô aí pro Guilherme. Ô Guilherme, obrigado aí pela campanha. Não tem dado muito resultado de público, mas tem dado muito resultado. Enfim, obrigadão, meu, valeu. Ó, ele já sabia de você, tá? Eu cheguei Claro, aqui falando. curto todos os seus posts lá. Aí, ó, muito bom, obrigadão. Maravilhoso, hein? Parabéns pro Guilherme Lima Wokes. Um dos melhores vídeos que eu já vi esse ano, mano. Profundidadíssimo, velho. Parabéns. Excelente vídeo.
Muito bom.